Olá, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos. Boa noite a Melânia, te todos. apresentei direitinho. Seu currículo é super extenso e eu sou muito sua fã, assim, te admiro já faz bastante tempo, porque a gente está em falta, né, com pesquisadores e ainda mais seguindo essa visão tão bonita que você tem de defender as mulheres, o direito das mulheres. Então, é uma grande, grande honra receber você aqui. Quero te agradecer demais. Esse tema me é particularmente caro porque, como você mesma explicou, eu, logo no início aqui da live, além de eu ser especialista em gravidez de alto risco e me interessar por todos os temas pertinentes à obstetrícia, eu também fui mãe aos 43 anos. Engravidei aos 42 e tive Joaquinzinho, meu pirulito, aos 43. E na época foi uma decisão muito pensada, muito refletida, e eu tive Joaquim depois de duas perdas espontâneas, dois, dois abortamentos aos 42. E aí realmente eu passei por todas as experiências da gravidez Nossa, depois dos 40 anos, e o pequenino, é. então, o pequenino que já está enorme, que ele já está com 10 anos, ele, além de tudo, é um bebê arco-íris. Foi uma gravidez altamente desejada e uma alegria muito grande aqui na nossa casa. Sim. Sim, e o mais bacana é que então eu não sabia das suas perdas, mas muitas mulheres que estão aqui já passaram por perdas. É muito comum toda vez que eu abro essa fala, né, de para a gente conversar sobre isso, muita gente já passou por isso. Então, muito bacana saber que você vai falar aqui não só com conhecimento de pesquisadora, de médica, mas de quem viveu isso tudo também. Então, vai ser muito bacana. E Melânia, para a gente não perder tempo. Eu queria começar já do começo, né? Porque uma coisa que me incomoda muito e que eu só fui me dar conta faz pouco tempo, porque até então eu incorporava quando eu ia falar desse termo, é a maternidade tardia, gestação tardia. Isso sempre foi muito comum para mim, porque eu ouvia todo mundo falar e eu sabia que era uma terminologia muito usada pelos médicos, então eu nunca questionei. E eu comecei a questionar quando eu entrevistei a atriz Alessandra Colasanti, e aí ela falou assim, mas é tardia para quem? Então eu tô grávida na hora errada, não era para eu estar grávida agora? Então meu filho está nascendo depois do tempo, o tempo já passou. E aí caiu minha ficha do quanto a gente já começa errado pelo termo, né? E aí o quanto isso abre brecha para a mulher realmente que já é, né, toda pressionada para ser linda, para ser jovem, para ser bela, o quanto isso recai nesse aspecto também. Então, e eu vi que você também não gosta desses termos, e eu queria que a gente começasse justamente falando sobre eles e a influência que eles exercem nesse diálogo, nessa retórica, quando a pessoa vai ao médico e sai de lá achando que realmente é uma idosa. E então, nós já fomos chamadas de muitas coisas, e a nomenclatura mais corrente ainda é gestação em idade avançada. Mas isso é uma nomenclatura do patriarcado, porque o patriarcado ele impõe muitas regras. Ele impõe que a gente seja mãe, e impõe limites de idade para que a gente gere produtos perfeitos, porque não basta que a gente seja uma máquina geradora de filhos, mas que a gente gere em uma idade hipoteticamente correta, para que essa gravidez seja, entre aspas, bem sucedida e que a gente gere os produtos que sejam esperados naquela determinada faixa etária. Então, essa definição, ela é uma definição dentro do modelo médico que realmente é derivada de uma concepção misógina, patriarcal, machista, que estabelece controle sobre o processo reprodutivo. Então, eu só fui me dar conta disso também, não só quando eu me vi na posição de desejar uma gravidez depois dos 40, mas também quando eu passei a pesquisar isso sob uma óptica feminista. Porque até então eu também via muito isso somente de um ponto de vista de um modelo biológico, de um modelo unicamente médico. E a gente não pode desvincular isso de uma visão social, digamos assim. Então, é por isso que essas nomenclaturas
gestante idosa, gestação em idade avançada, gestação tardia, é, gestação madura, que eu também não digo, não gosto, porque dá a entender que a gente está que existe um outro tipo de gestação que não seria a madura. Então, todos esses rótulos, eles colocam uma carga muito grande e, de certa forma, servem de obstáculo quando contrapõe a mulher que passa, e ainda por cima, as definições, elas variam muito no tempo. Já foi considerada gestante idosa ou primeira idosa a mulher que engravidava depois dos 30, aí depois mudou para depois dos 35 e hoje tem quem considere somente depois dos 40. Então isso foi mudando. Lembrando que no começo do século passado, durante muito tempo, ao longo do século, era muito comum o casamento de meninas. Então, minha mãe, quando casou aos 25 e ela me teve aos 26, acharam que aqui na cidade que ela era uma moça velha e ficaram muito preocupadas que ela fosse capaz de dar filhos ao meu pai. Então, isso variou Meu muito Deus. ao longo dos séculos, e é uma tradição do patriarcado que a gente precisa se desvincular. E aí, o que é que a gente precisa? A gente vai retirar da medicina as informações científicas e as evidências científicas que a gente tem concretas sobre eventuais riscos e complicações que podem acompanhar o ciclo biológico da mulher, os extremos, digamos assim, da idade reprodutiva, para que a gente tome decisões e para que a gente saiba o que pode acontecer com a gente, mas que não necessariamente vão impedir que a gente exerça nosso poder de escolha, que a gente tome nossas decisões informadas. E essas decisões, elas, digamos assim, elas não podem partir do lugar do medo e de uma imposição de um medo histórico. Eu vou te contar uma história que é bem recente. No começo da pandemia, a gente teve que reformatar os critérios de assistência pré-natal de alto risco lá do ISEA, porque um monte de profissionais foram afastados, porque era um grupo de risco, e tinha pouquíssima gente para fazer assistência pré-natal. E eu me voluntariei, inclusive, para pegar turnos de assistência pré-natal, porque não tinha mais profissionais suficientes e a gente precisava garantir. E aí eu fui e disse, bom, a gente tem que reorganizar isso, vamos ver os critérios de risco para que a gente otimize essa assistência pré-natal. Agora eu só quero atender aqui mulheres que realmente sejam de risco. E tinha um monte de mulheres sendo atendidas no pré-natal de alto risco, que não eram de risco real. Então, tinha um monte. Placenta grau 3, mulher que tinha tido uma ameaça de aborto no primeiro trimestre, mas não tinha mais, nem sangrava, estava tudo muito bem. E um dos critérios era ter mais de 35 anos, sem ter nenhuma doença associada. Aí as mulheres já embarcavam no pré-natal de alto risco. E aí a gente se sentou e foi revisar o prontuário uma por uma. Então, quem tinha mais de 35 anos e não tinha nem hipertensão, diabetes, nenhuma morbidade associada, aí essas mulheres foram despachadas de volta para as suas unidades de origem, porque o fato de você ter um risco um pouco maior de alguma complicação em relação a outras mulheres, não quer dizer que você está com aquela complicação naquele momento. Então, digamos assim, com a idade vai aumentando o risco de a pessoa desenvolver diabetes gestacional, mas naquele momento você não está com diabetes gestacional, então você não precisa ficar no pré-natal de alto risco. Você pode vir a ter um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Aí, se você tiver outros critérios, por exemplo, idade maior que 35 anos, com outro critério de risco, você é nulípara, por exemplo, aí é uma indicação de começar a aspirina. Mas naquele momento você não tem pré-eclâmpsia, você pode ficar no pré-natal de baixo risco. Então a gente tem que entender que o fato de você ter um determinado risco maior de desenvolver algumas morbidades não significa dizer que naquele momento
você tem aquela condição. E, na verdade, eu também passo uma visita diária na UTI obstétrica, e a maioria das mulheres que estão internadas na UTI obstétrica são mulheres que têm menos de 35 anos e mulheres que têm menos de 40 anos, simplesmente porque essas mulheres são a maioria da população. E as mulheres que estão no meu pré-natal de alto risco também são todas, a maioria delas, menores de 40 anos, porque também são a maioria da população. Então, o fato de a gente ter um risco aumentado de algumas complicações não significa dizer que necessariamente nós vamos desenvolver essas complicações. Se o risco aumenta uma vez, duas vezes, uma vez e meia, duas vezes, três vezes, ainda é que a gente tem que diferenciar risco relativo do risco absoluto. Então, digamos que uma mulher de 25 anos, mulheres de 25 anos tenham 5% de chance de desenvolver pré-eclâmpsia. E esse risco aumenta duas vezes. Aí, 10% das mulheres com 40 anos vão desenvolver pré-eclâmpsia. Significa dizer que 10% vão desenvolver pré-eclâmpsia. Ou seja, que 90% não vão desenvolver pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que entender a diferença de risco relativo. Quando a gente diz aumenta duas vezes, você tem duas vezes mais chance. Duas vezes mais chance ainda significa dizer que a maioria não desenvolve. E aí também tem que considerar o risco basal. Por exemplo, se você já carrega consigo, prévio à gravidez, alguma condição de risco pré-existente. Se você já é hipertensa, diabética, se tem sobrepeso ou obesidade, se tem lúpus, se tem trombofilia, anyway, se tem alguma condição que já foi descoberta na medida em que os anos passavam, porque realmente, na medida em que o tempo passa, aumenta a chance de que a gente tenha algum diagnóstico. Então, é possível que a mulher já tenha algum desses diagnósticos, aí sim, ela vai entrar no critério de pré-natal de alto risco por conta disso. Não era o meu caso. Eu não tinha nenhuma condição de pré-existente, exceto que eu tinha tido uma tiroidite de Hashimoto e eu estava com hipotiroidismo. E aí, mas assim, hipotiroidismo controlado com reposição hormonal não tem problema. O problema é o hipotiroidismo que a gente não controla porque pode levar à perda gestacional. Aí, Exato. isso não é problema. Então, a gente colhe uma história adequada e aí a gente vai individualizar o risco. E a gente vai diferenciar isso. Então, assim, Exatamente. tem risco, esses riscos de condições que podem se desenvolver durante a gravidez e condições que eventualmente já acompanham a mulher. Uma mulher que é previamente saudável, ela vai ter menos risco do que as mulheres que têm as morbidades pré-existentes. Mas mesmo as que têm morbidades pré-existentes, a gente sabe que todas elas estão fazendo pré-natal e aí a gente vai ter os cuidados inerentes à condução da gestante hipertensa, da gestante diabética, da gestante com essas morbidades. E o aconselhamento vai depender da condição basal. E talvez você Uhum. vá querer que é o fantasma e maior, que é o fantasma das perdas gestacionais e o fantasma das anomalias cromossômicas, que eu acho que talvez seja Exato. Ia te falar disso o que... agora. Porque, porque, Melânia, da mesma forma, olha só, né, para a gente ver, aqui numa conversa a gente já está entendendo a importância de como a situação é apresentada, né? Porque uma coisa é eu chegar para você e falar, você tem o dobro de chance de ter diabetes, você tem o dobro de chance de ter um parto prematuro. Tá, mas o dobro de chance é quanto? Né? Porque se a chance for 40%, eu tenho o dobro, aí é muito preocupante, eu tenho 80%, né? Mas se essa chance é 5%, é uma chance baixa, tudo bem que eu tenho o dobro, mas continua sendo, né? A predominância é boa, não é ruim. E isso vale muito para síndromes. Isso vale E muito o que para está síndromes. Isso
vale para tudo que é falado de maternidade na maturidade, porque é assim assustador os relatos de mulheres que contam que saem porque elas vão no ginecologista e estão ali fazendo exame de rotina, nunca quiseram ser mães, ou enfim, priorizar outras áreas da vida, e que bom, tiveram essa oportunidade. E aí, quando chega nessa fase que senta na cadeira, ela entra no consultório uma mulher poderosa e sai de lá uma mulher derrotada, porque ela é convencida de que para ela já deu, já era, vai ser muito difícil. Olha, se eu fosse você, eu já ia direto para uma reprodução assistida e coisa e tal. Então, assim, é um baita balde de água fria, porque os dados eles podem ser apresentados. É importante que o especialista diga, olha, nessa idade costuma ter mais risco por isso, por isso, por isso, mas que ele veja quem é que está na frente dele, né? Ali tem uma história, ali tem toda uma vida, tem exames para ele ver, tem uma paciente para ele conhecer ainda, né? Então, não dá para levar em conta só esses dados né, jogar isso na cara dela, porque ela sai de lá completamente desnorteada. É, você falou agora de prematuridade, e na verdade não é que nós, depois dos 40 anos, a gente vai entrar mais em trabalho de parto prematuro. A incidência de prematuridade, ela aumenta em função do risco de desenvolver algumas dessas condições. Então, se a gente tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia, ou de ter hipertensão, ou de ter gestação múltipla, e gestação múltipla está associada mais aos procedimentos de reprodução assistida, o risco de prematuridade, ele não é assim uma condição da idade materna que aumenta progressivamente depois dos 40 anos, com 41, 42, aí seu corpo assim decide que está na hora de expulsar o bebê. Não é isso. É porque em função de algumas condições associadas, aí geralmente há uma decisão médica de antecipar o parto. Então, essa prematuridade não é um trabalho de parto. Tipo, se você entrou em trabalho de parto com 32 semanas porque você tem 43 anos. Não é isso. É a prematuridade que se associa à idade materna a partir dos 40 anos. É uma prematuridade por decisão de interromper a gravidez em função das vezes em que há associação com alguma dessas complicações. E aí a gente tem Hum. que expor isso. Eu gosto muito dessas tabelas, e eu lhe mandei uma tabela que é uma dessas tabelas que a gente usa, mas é mais com síndrome, para a gente poder jogar com números e explicar exatamente assim, apresentando números para a pessoa entender a diferença. Porque quando você fala somente dizendo assim, o risco dobra, o risco triplica, o risco pode ser ainda para você ser bastante baixo. E aí a mulher que vai tomar uma decisão com base nisso. Porque também, às vezes, essa decisão não é inerente a ela. Você não pode. Eu fico muito chocada, às vezes, quando a pessoa dita assim: olhe, a idade ideal para você engravidar, porque já li diversas vezes, é entre 18 e 25 anos. Ou então, assim, você engravida no máximo, até para o primeiro filho, você deve engravidar até 30 anos. Isso não é algo que a gente possa controlar. Porque você não vai assim, até, oh, só porque você me disse, eu vou ali até a esquina e vou engravidar. Isso não acontece. Existem, assim, circunstâncias, a gente nem sabe se a pessoa está tentando engravidar e não consegue. Como é que está a situação de vida daquela mulher? Primeiro, se naquele momento filhos cabem no projeto de vida dela, se ela está com outro projeto de vida, se ela está priorizando outras coisas, se ela deliberadamente adiou, ou se simplesmente ela não tem, por exemplo, assim, naquele momento, um relacionamento que ela bacana, que ela resolveu engravidar. Então, assim, eu fiquei muito, muito chocada também. Uma vez a gente estava no nosso projeto do de humanização da assistência ao parto e passou um colega médico e do nada ele perguntou para uma fisioterapeuta do projeto: qual é a sua idade, menina? Aí ela disse: 33 anos. Tem filhos? Não. Pois está providenciado, você já está passando da idade. Que Então, absurdo! e, então a pessoa fica ditando normas. E, como eu disse, assim, não é porque alguém definiu que você vai providenciar um filho. A gente não nasceu para isso. Né? A gente tem que modificar, Claro que não. formatar esse chip.
filho é uma decisão que tem que ser muito, idealmente, tem que ser muito bem pensada, tem que ser desejado, tem que ser planejado. E também a gente tem que considerar as circunstâncias de vida da mulher. Eu fui decidir que queria Joaquinzinho e ele foi muito desejado, muito planejado, muito querido, a partir dos 41 anos. E com 42, eu disse a você, eu tive duas perdas. Uma dessas perdas foi bem precoce. É, foi, eu descobri que eu estava grávida com pouquíssimos dias de atraso menstrual e logo perdi. Mas a outra eu já tinha 8 semanas e alguns dias. E eu entendi que aquelas perdas eram realmente decorrentes de anomalias cromossômicas, que a gente sabe que essas perdas, depois dos 40 anos, elas decorrem das anomalias cromossômicas. Mas a perda que me levou a procurar assistência médica, eu estava exatamente na Suíça fazendo meu pós-doutorado da Organização Mundial da Saúde, e me chamou a atenção a naturalidade com que uma gravidez depois dos 40 anos era encarada lá. Porque é muito mais cultural aceitar isso na Europa do que aqui no Brasil. Exatamente porque a aceitação de que uma mulher esteja postergando a maternidade em função dos seus projetos de vida, de várias circunstâncias, lá isso já acontece há bem mais tempo do que aqui. E o médico lá disse, não, não tem nenhum problema, com certeza você vai conseguir engravidar novamente e vai conseguir levar a termo. E realmente, logo depois eu voltei ao Brasil. Minha última menstruação foi no dia 8 de janeiro de 2010 e dia 3 de outubro nasceu Joaquim, exatamente com 40 semanas de Olha, idade. E aí a gente tem que é. entender assim que essas perdas são mais frequentes, infelizmente são, porque a chance de anomalias cromossômicas de fato aumenta com a idade, mas ainda assim, embora a chance de perdas gestacionais ela aumente com a idade, existe também uma chance de que, se você insistir, você consiga levar uma gravidez a termo. Você supera esse período e você pode ter uma gestação a termo. E em relação às anomalias Uhum. cromossômicas, eu até mandei uma tabela para você, que é uma tabela mais fidedigna do que estudos mais recentes, porque devido às interrupções da gestação por anomalias cromossômicas, os dados mais recentes não refletem a real frequência de anomalias cromossômicas entre os nascidos vivos. Então, esse estudo aí é baseado num estudo de 1982 e ele mostra o seguinte: dos bebês que nascem entre mulheres com 33 anos, de cada 625 mulheres, um bebê tem síndrome de Down. Com 40 anos, de cada 106 mulheres, um bebê tem síndrome de Down. Aos 45 anos, de cada 30 mulheres, um bebê tem síndrome de Down. Vamos raciocinar então que, mais ou menos, com 40 anos, 1% das mulheres tem, eu estou até aumentando um pouquinho, vai ter um bebê com síndrome de Down. E que isso muda aos 45 anos para pouco mais do que 3,5%. Sendo que, em relação às mulheres com 40 anos, esse risco, com 45 anos, triplicou. Entenderam? E em relação às mulheres com 33 anos, o risco das mulheres com 40 anos era 1 para 600.
Aí aumentou para 1 para 100. Então, esse risco, ele foi várias vezes maior. Mas ainda quer dizer que 99% dos bebês nasceram sem síndrome de Down. Então, é isso que a gente precisa entender. Exatamente. E o Aos 30, discurso, né, Melania? Porque, só te interrompendo um pouquinho, se eu sento com você, né, primeira coisa, você deu Google, gente, não dê em Google. Porque assim, você deu Google para qualquer coisa, ele vai te direcionar para catástrofe. Você só vai ler coisa ruim. Se você coloca gestação aos 40 no Google, gravidez aos 40, só vem risco, é uma tabela de risco, tá? Então, se você for confiar né, fidedignamente ali, primeiro você já vai chegar assim, enlouquecida. Aí o médico vira para você e fala: mas você tem 6 vezes mais chance de ter um bebê com síndrome do que uma mulher de 30 e poucos anos. Gente, você acha que é certeza, né, que vai acontecer? Porque afinal, 6 vezes mais chance, tá bom. Com certeza vai acontecer. Como que eu vou fugir dessa estatística? E aí, quando você traduz, é 1%. 1%. Até respondi uma história anterior e essa questão das síndromes, assim, causa muito pânico nessas mulheres. E falei desse 1% que eu já tinha visto um estudo parecido com esse, que também dava um dado de 1 a cada 103. Então, por isso que é importante, gente, a gente ter conhecimento, a gente buscar a fonte certa. Porque você tem que estar informada e acolhida. Não adianta só eu despejar tudo para você, você não traduzir nada, você vai sair por aí realmente aos prantos. eu sou mãe de duas crianças, não, de dois filhos neurodiversos, né? Eu realmente nunca me preocupei muito com o risco de síndrome de Down, não, porque eu sempre disse assim, independente do resultado aí de qualquer teste, eu levaria para casa. Eu me preocupava com o risco de síndromes letais, na verdade, que é infinitamente mais baixo. Porque eu acho que você levar a termo uma gravidez com anomalia letal, ele por exemplo, assim, uma anencefalia, essas síndromes letais, ela é uma coisa muito dolorosa. Seria uma circunstância em que eu realmente interromperia uma gravidez. Eu nunca fiz segredo disso, porque eu sou uma pessoa favorável à interrupção nas situações em que aborto é previsto em lei, sou uma pessoa favorável à descriminalização do aborto. E todo mundo sabe disso. Mas síndrome de Down, nunca fiz questão. Mas eu acho que isso é uma decisão que só a mulher pode tomar, se ela quer ter ou não. Se ela está muito preocupada com esse risco aí de 1%, É, aí eu programar uma fertilização in vitro e fazer seleção e biópsia embrionária, porque você pode fazer fertilização in vitro, biópsia, e fazer análise cromossômica e implantar só os embriões que são geneticamente compatíveis com o que ela deseja. Porque sabendo também que a gente não pode controlar tudo na vida, sabe? Às vezes, o bebê que você programa para ser, entre aspas, perfeito, ele pode vir a desenvolver várias condições diversas ao longo de sua existência. Mas, enfim, isso é uma decisão que só cabe a cada uma tomar ou não. E a gente tem que dizer quais são todas as opções possíveis. E caberia também algum exatamente. aconselhamento, assim, por exemplo, esperar para engravidar espontaneamente. O quanto é razoável você esperar? Porque, assim, a chance de gravidez espontânea ela vai diminuindo com a idade e a gente tem que explicar isso também em números para a pessoa entender o que é taxa de gravidez mensal e o que é taxa de gravidez anual, porque também é outra Ai, medição. perfeito. Perfeito, eu ia te perguntar isso também, porque aí que entra também, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem umas linhas muito tênues, né? Então, aí você assistiu essa live e fica completamente despreocupada, porque, não, então é tudo possível, o risco é baixo, e desencana e simplesmente vai tentando. Só que se vai tentando, você tentar por um determinado período, né? E aí, realmente, depois de um ano, enfim, as chances vão caindo mais. Então, por isso que você tem que ter em mente as suas chances, os seus dados e tudo certinho. Então,
isso que você vai falar agora é muito importante, Melanie. Eu ia até te perguntar isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa diferença aí do mensal e do anual. Então, digamos assim, aos 18 anos, digamos que existe é, uma mulher comprovadamente fértil, uma dupla comprovadamente fértil, e aí a gente tem que estar falando de realmente de um casal heterossexual completamente, os dois férteis em condições de tentar espontaneamente uma gravidez. E aí a chance de a pessoa, de se obter uma gravidez a cada mês é entre 30% e 35%. E ao final de um ano, 80% dessas pessoas entre 18 e 24 anos estarão grávidas e com 2 anos, 86%. É por isso que a gente dá o ponto de corte para investigar a infertilidade nas pessoas abaixo de 35 anos com um ano. Aos 35 anos, entre 35 e 40 anos, a chance de engravidar a cada mês é 15%. E ao final de um ano é de cerca de 60%. E aos 40 anos, a chance de engravidar a cada mês, 40 anos em diante, é de 5%, e ao final de um ano, 30 a 40% das pessoas estarão grávidas. E aí, a gente dá o ponto de corte, então, para investigar e fazer orientações com 6 meses. Por quê? Porque a gente não espera mais do que 6 meses. Porque aí vai diminuindo a chance de gravidez espontânea. Mas a gente dá essa informação de que é possível, sim, engravidar e que há uma diferença entre a taxa de gravidez espontânea e a taxa de gravidez acumulada ao longo do tempo. E aí e que isso varia de acordo com a idade, varia. Porque você pode ser, digamos assim, esperar mais tempo para dar orientações sobre procedimentos de reprodução assistida. E isso também vai variar, obviamente. Também, assim, se a pessoa tem um parceiro, ou em relação também, obviamente, de acordo com a orientação sexual que a pessoa tem. Porque, obviamente, se a dupla for homossexual, você vai ter que indicar de cara o procedimento de inseminação, ou a depender das condições de reserva ovariana e tudo, que pode haver indicação de já partir de imediato para uma fertilização in vitro. Então é isso que a gente tem que avaliar. Sim. Melânia, outra coisa que eu queria levantar aqui, e esse é um ponto até de dúvida minha mesma. Poucas vezes eu recebi assim essa pergunta, mas é uma coisa que eu fico pensando. Eu não sei se já tem alguma coisa tramitando ou não, mas como você é muito atualizada, acho que é a pessoa certa para eu perguntar. A gente sabe que nos últimos anos a mulher está deixando a maternidade para mais tarde. Eu não acho que isso vá mudar, acho que isso só vai acontecer cada vez mais, porque é fato, né? A gente hoje não tem mais aquela, né, obrigação de casar cedo, ter filho, seguir ali dona de casa, cuidando do marido e tudo mais. Claro que ainda tem, mas a gente está combatendo isso e né, está avançando. E aí, o que eu fico pensando, primeiro que tem algumas problematizações que eu também fico pensando, que é o seguinte, o próprio mercado de trabalho que não acolhe as mulheres e especialmente as mães, então isso também faz com que mesmo aquelas que têm o desejo da maternidade adiem, não porque ela quer adiar, mas porque ela sabe que se ela tiver um filho, ela não vai ser promovida, ela não vai conseguir, então entender a mãe como um problema faz com que esse problema também se dê aqui, porque a gente tem um limite desse relógio biológico que também está sendo afetado por isso, né? Se a gente tivesse uma outra mentalidade, talvez tudo isso se conciliasse melhor. Mas é fato que a gente não tem. E aí eu fico pensando no congelamento de óvulos, porque foi uma coisa que assim nos últimos anos deu um grande boom
E que bom que existe essa possibilidade, porque muitas mulheres, né, se valem desse benefício da dúvida. Ah, eu quero ter filhos, mas agora não dá, não tenho parceiro, não estou preparada, ou não sei se eu quero ter filhos ainda, mas para, né, não perder esse tempo, eu vou congelar. Só que a gente sabe que é a realidade de poucas pessoas. Tem algum projeto, É, alguma coisa que favoreça com que isso seja um pouco mais acessível ou não? Está totalmente fora de cogitação. do ponto de vista de saúde pública, isso é muito complexo, porque os custos eles são muito elevados. Inclusive, do ponto de vista de saúde pública, até serviço de reprodução assistida, a gente tem muito poucos acessíveis. E o custo de captação e de preservação desses óvulos, ele é muito elevado. Então, infelizmente, fica restrito a uma pequena fatia da população. Mas, assim, digamos, para essas pessoas que podem, assim, a partir dos 35, você tem que considerar a situação de vida das pessoas que estão preocupadas, assim, e que querem, não, nem tão cedo, nos próximos 5 anos, não tenho nem previsão. Aí essas pessoas elas podem ter um aconselhamento de fazer uma avaliação de reserva ovariana e, de acordo com o que estiver aí, não é uma imposição, né? É uma orientação em relação ao procedimento, mas não tem nem previsão do ponto de vista de saúde pública, porque a gente tem Tá. problemas incríveis. É, não, já imaginava, mas eu fiquei pensando, mas será que não tem nada, né? Nada aberto, nada correndo, nenhuma possibilidade? Porque seria realmente muito incrível. É, Isso vou aproveitar para emendar é uma até perguntinha aqui. Tem bastante gente falando aqui, eu não estou ignorando, tá, gente? Eu estou lendo, é que eu não quero ficar cortando aqui o raciocínio. Mas a Kelly está perguntando, inclusive, isso. Melânia, existe política pública para tornar mais viável a reprodução assistida? Porque é muito caro para a grande maioria da população. Isso vale para tudo de reprodução assistida, né? Existem alguns centros que oferecem reprodução assistida pelo SUS. Eles não são muito conhecidos. Agora, a pandemia deu uma paralisada na maioria deles, né? Por conta, enfim, houve uma recomendação inicial de suspender todos os procedimentos e alguns deles nem eram conhecidos, mas aqui próximo mesmo a nós. Até 2015, no IMIP funcionava, mas a crise levou a que não funcionasse, e a gente tem o centro de Natal, no Rio Grande do Norte, e distribuídos pelo país, a gente tem alguns centros pelo SUS. Então, a proposta de política pública é que os hospitais universitários é, consigam ofertar isso daí gratuitamente. Agora, aí tem critérios para fazer essa oferta. E agora são procedimentos muito caros e que demandam um investimento. E aí não é assim de uma hora para outra que a gente consegue, mas assim existem e as pessoas têm que e esses centros normalmente eles aceitam encaminhamento de outros lugares. Eles não são tipo eu mesmo encaminho muito porque eu faço obstetrícia no ISEA, atendo para-natal de alto risco, mas eu faço ginecologia no hospital universitário. O atendimento está suspenso por conta da pandemia, os professores não estão fazendo atendimentos de ginecologia, só estamos dando aulas online, mas em condições habituais eu faço ginecologia. E aí, por algum motivo, a cidade chegou à conclusão de que eu era um especialista em fertilidade, o que não é verdade. Aí em Campina Grande não tem nenhum serviço de reprodução assistida pelo SUS. E aí, infelizmente, a gente tem que, quando é esses casos, a gente tem que encaminhar as mulheres para o Rio Grande do Norte, o que é uma inconveniência terrível. Aí o que é que a gente faz? A gente investiga e aquelas pacientes que têm, preenchem os critérios que eles aceitam, porque tem critérios. Por exemplo, o SUS não vai investir em algumas mulheres com alguns que não têm muita chance de dar certo, ou mulheres que já têm filhos, por exemplo. Então, chegou uma moça uma vez para mim que já tinha tido 7 filhos e que tinha feito uma ligadura tubária.
ela tinha 42 anos e queria reverter, e a única chance de reverter, não tinha mais chance de reverter, ela tinha que fazer uma FIV. Ela não seria aceita pelo programa nunca, porque tinha mulheres que eram prioritárias, que nunca tinham tido filho na vida. Então, assim, o SUS tem que colocar alguns parâmetros e escolher as mulheres que são mais viáveis e mulheres prioritárias. Então, não é todo mundo que vai ser aceito nisso. Por exemplo, já teve filho, nem entra. Mas existem. E a questão da idade, né? Que aqui pra gente é Eu, crucial, o público aqui, a maioria tem mais de 35 anos, também já não entra, né? é porque existe uma fila, e essa fila pode durar 2 a 3 anos. Então, você tem que ter, em geral, na maioria dos serviços, até 35, porque quando a fila rodar, você já vai estar com 38. E para você, Sim. se a idade aumenta muito, a chance de você engravidar com seus próprios óvulos vai diminuindo. Então, por exemplo, aos Uhum. 45, você pode tentar, mas normalmente o que as clínicas fazem é pedir ovo doação. E aí você pode até misturar com os óvulos, os seus óvulos com óvulos de doadora, para quem não quer saber qual foi se o embrião foi formado com seus ou com os da doadora. E aí pode misturar, mas a chance de engravidar espontaneamente com os seus próprios óvulos, espontaneamente não, né? Porque o procedimento não é espontâneo, mas a chance de engravidar com os próprios óvulos, pela qualidade mesmo do gameta, diminui para quem vai fazer. E aí pode ser necessário a ovo doação. Aí tem todos os critérios para ovo doação que a gente tem que Sim. considerar no país. Sim, sim. Eu tenho falado um pouco mais aqui também sobre o doação, que é muito interessante. Vale ampliar o olhar, se livrar um pouco de alguns preconceitos, estudar, porque eu vejo que a maior parte dos preconceitos vem pela falta de conhecimento. Então, quando você realmente entende o que está acontecendo, seu olhar tende a mudar. Então, vale a pena, sim, porque no final das contas, o que que você quer? É ser mãe, é ter um filho nos braços, e quando ele estiver nos seus braços, não importa, é seu filho, né? E ponto final. Então, isso é uma coisa para ficar de olho. Deixa eu ver aqui, tem mais participação, tem bastante gente comentando. O Dr. Vamberto Maia está aqui, está falando que é seu fã, que é uma honra já ter participado de trabalhos com você. Que ele fez parte do primeiro bebê de FIV de Recife. E exatamente, e é um trabalho maravilhoso, porque as pessoas que conseguem, que trabalham nessa área, realmente vão realizar o sonho de muitas e muitas mulheres que estão querendo se tornar mães, né? Isso aí é fundamental. Um beijo para você, Vamberto. Fundamental. Ó, a Marília está perguntando, é uma pergunta importante, não é exatamente a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Como está a recomendação de suspensão de tentativas de gravidez atualmente por conta do Covid? E aqui entra uma coisa importante, porque esse tempo é o que essa mulher não tem, né? Como que ela faz? Ela espera, ela não espera, ela continua? Como que tá essa recomendação? A recomendação é uma recomendação genérica que realmente varia muito com a idade. E aí a gente tem que levar em consideração que a gente não pode fazer essa recomendação de evitar a gravidez para quem já passou dos 40 anos, não, porque vai diminuindo a taxa de sucesso. Aí você tem que, se você é tentante, vale a pena você tentar, continuar tentando. E aí, agora, muitas clínicas já retomaram os procedimentos, agora eu não sei como é que vai ser com a segunda onda aí nas nossas portas É, novamente. Mas a maioria dos consensos faz essa recomendação agora sim, que para a maioria das mulheres se recomenda adiar tentativas de gravidez, salvo se elas têm uma condição reconhecidamente impeditiva de fertilidade ou se o tempo já se tornou uma condição crítica. uhum. Ó, a Elo, se eu não me engano, é Elo o nome dela, é uma seguidora bem frequente aqui do Instagram, A Vida Foi em Frente. Ela tá falando o seguinte: tenho 41 anos,
E só este ano já engravidei 3 vezes. Tive 2 abortos espontâneos e agora eu estou grávida novamente de 7 semanas. Parecido com a tua história, né, Melânia? É. A Mas outra. essas duas já... Engravidei 3 vezes. Engravidei 3 vezes para conseguir levar a termo, mas engravidava rapidamente. Tinha 30 anos e agora eu não estou conseguindo engravidar. Então, ó, vale a pena seguir aquela recomendação dos 6 meses e de investigar, né? Porque na verdade aí essas perdas têm que ser investigadas, né? Aí, e se a pessoa não consegue engravidar, tem que investigar. Tem que investigar e tem que Isso. fazer o workup básico. Porque a tomada de decisão vai depender dessa avaliação. O workup é assim, é um conjunto de exames para a gente Exatamente. tomar uma decisão. Exatamente. A Recomenda, Flávia, Melanie, desculpa, a gente está com delay, tô te cortando. eu estou dizendo assim, a gente não recomenda adiar a investigação e adiar os procedimentos, se eles forem indicados, porque eu fiquei esperando engravidar espontaneamente porque minha função ovariana era boa, era assim, era ótima, eu estava sentindo lindo, mas eu não iria ficar esperando se eu tivesse uma função ovariana subótima ou uma função ovariana que não fosse boa. Eu tinha certeza quando eu Uhum. tinha sido uma anomalia cromossômica, pela característica dos abortos precoces, um que foi assim, um deles teria passado por uma menstruação, se eu não tivesse tão consciente de que tinha uma atraso menstrual de poucos dias, tivesse corrido para fazer o teste. E eu não tinha feito nem ultrassonografia para ver isso. Eu tinha feito somente o teste de gravidez e de repente veio um sangramento. Quer dizer, se eu tivesse muito distraída assim na vida, eu teria achado que era uma menstruação. Que eu tinha Exatamente. tido teste, né? Então, assim, foi muito típico. E lembro muitas mulheres, Uhum. na verdade, acontece isso. Muitos dos abortos, eles acontecem às vezes, e você confunde com menstruação, porque essas anomalias cromossômicas, elas acontecem em muitas mulheres, inclusive em muitas mulheres com menos de 35, com muitas mulheres entre 20 e 34 anos. É, o corpo reconhece aquela anomalia cromossômica e ocorre um abortamento subclínico. Nem ocorre atraso menstrual e a pessoa já abortou. E se estima que até 60% das gestações, de uma forma geral, elas terminem nesse tipo de perda. E a gente nem sabe. É por isso que a gente não recomenda, a grosso modo, para a população geral, que você fique fazendo testes e testes de gravidez antes do atraso menstrual, porque isso pode acontecer e resulta no que a gente Olha chama só. de gravidez química. Porque aí você fica com um certo peso, né? No que está grávida. E aí. Agora, claro que tem outras indicações de você fazer teste de gravidez precoce. A pessoa que fez o Exatamente. procedimento de ação in Exatamente. vitro, tiveram gravidez ectópica, tem várias situações que indicam isso, mas não se indica que à torta e à direita a pessoa fique fazendo testes de gravidez por conta disso. Uhum. Ó, tem gente perguntando aqui, uma coisa importante que você falou, né, que você ficou tentando naturalmente, engravidou, teve seu filho aí com 43 anos, mas você estava ótima, né, estava com a função ovariana ótima. E aí tem gente perguntando como que você viu isso. Explica um pouquinho pra gente. Com certeza foi através dos exames, se você quiser falar um pouquinho. Modernamente, o que a gente usa mais é avaliar o fator antimileriano e a contagem de folículos antrais. Então, você vai fazer uma ultrassonografia transvaginal e contar o número de folículos e dosar o hormônio antimileriano. E aí a gente avalia se o ovário está com uma boa função, se tem uma boa reserva, se você. Porque às vezes, mesmo que você esteja com ciclos regulares, você não menopausou. Você está
toda certinha, mas pode ser que já tenha alguns indícios de que aquela função ovariana não é a mesma. Então, aí isso é uma condição que ela pode ser detectada através de exames. Se você está muito relax, antes de 6 meses, você resolve aguardar. Pode aguardar 6 meses, mas no meu caso, eu cheguei até a aventar a possibilidade de induzir a ovulação, mas eu disse, não, assim, eu vou esperar. Eu estou bem. Eu esperei, aí engravidei, perdi, engravidei novamente, mas aí eu disse, não, mas eu tô ótima, aí engravidei de faquinha. Olha só. Muita gente perguntando aqui o que seria uma boa reserva. Se eu não me engano, com 40 anos é um número que fica ali na casa do 1 e pouquinho, não é isso? Antimileriano, ou Melânia? Tem que ver a faixa vai depender da referência do laboratório. Então, eu não posso dizer a vocês, porque assim, depende do laboratório. Vocês vão ter que ver o laboratório que vocês fazem o exame. Aí assim, isso tem que ser padronizado, porque cada laboratório vai ter uma faixa e tem que padronizar aí Isso. o. E quando você recebe o exame, como no exame de sangue, que tem os padrões de referência, ali também tem de acordo com a idade. Então, você vai lá na tabelinha e vai estar lá, de tanto a tanto é X, de tanto a tanto é X. Você vai olhar. Então, se tiver dentro daquele parâmetro, você está na normalidade, entendeu? Se tiver abaixo, costuma ficar. A gente tem um grupo de Telegram que tem algumas profissionais que orientam bastante sobre antimileriano, que é uma dúvida muito comum. Então, elas sempre falam que costuma ficar um pouco mais preocupante quando é abaixo de 1, abaixo de 0,8, sendo que o indicador é 1. Então, quando começa a descer um pouquinho mais, já começa a ter um sinal de alerta. E aí eu queria fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver com isso também, e que eu recebi hoje nos stories para fazer para você. A respeito da menopausa, eu já ouvi vários médicos dizer que aos 40 anos nem se fala menopausa precoce, já se fala menopausa mesmo. E aí eu queria saber quais são os primeiros sinais que ela começa a dar de que realmente está chegando. Se é a falha só no ciclo, se tem alguma coisa para ser observada. A menopausa, ela pode acontecer sem nenhum sinal. Assim, a pessoa pode parar de menstruar à toa, mas menopausa só é estabelecida quando você passa um ano sem menstruar. E a idade média da menopausa é em torno, aqui no Brasil, em torno dos 51 a 52 anos. Então, em menopausa é passar um ano sem. Porque assim, às vezes a pessoa confunde climatério, que é a faixa etária que está entre 40 e 65 anos, com menopausa. Menopausa é você passar um ano sem. É uma definição. Menopausa é passar um ano sem menstruar. Então, a menopausa ela pode acontecer de repente, sem dar nenhum sinal. Aí, as manifestações da menopausa são. Pode ter a síndrome clínica, a síndrome climatérica. Aí você pode ter fogachos, as ondas de calor. Você pode ter palpitações, insônia, perturbações do humor e as alterações do ciclo menstrual. E só é dita menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 anos, porque a menopausa pode acontecer a qualquer momento, entre os 40 e os 55 anos, embora a idade média ela fique um pouco depois aí dos 50 anos. Mas assim, para você dizer assim, menopausa precoce, que você tem que investigar, que tem que fazer obrigatoriamente é, terapia hormonal e tem que se preocupar. O conceito de menopausa precoce mesmo é a menopausa abaixo dos 40 anos. Uhum, perfeito, perfeito. Ó, tem bastante Tem pessoas perguntas aqui, gente, que estão respondidas no Instagram todo, porque são perguntas muito direcionadas à reprodução assistida. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nos IGTVs antigos. Eu não vou ficar aqui falando com a Melânia disso, porque já tem lá, tá? Pode que falar. aproveitar e fazer uma live com ele específica sobre reprodução assistida. Exato, com certeza, Ele com é um certeza. querido.
Tem E muitas faz, dúvidas, né? é, É um assunto que as gêmeas. pessoas gostam muito. E lembrar que é uma coisa também que é comum na gravidez depois dos 40 anos, é a gestação múltipla, né? Porque aí você é premiada pela vida, porque como a gente, não somente em decorrência da, dos procedimentos de reprodução assistida, mas em decorrência de algumas alterações hormonais que acontecem, aumenta a chance até espontânea de gestação múltipla. Então, aí a gente tem que discutir Exatamente, gestação, fala de gestação depois dos exatamente. 40. É. Bom, ó, a gente está com um minutinho, se eu não me engano. Eu queria só te fazer queria que você fizesse uma última colocação, que é importante também, né? A gente fala tanto de riscos e tudo mais, mas também tem a parte boa, né? De ser mãe na maturidade, aí aos 40 anos, enfim, que uma mulher saudável se beneficia muito com uma gravidez também, né? Inclusive até em relação a câncer de mama, enfim, há vários fatores. Então, nem só de riscos é feita a gravidez aos 40 anos, né? Desde que a gestação, é, a partir dos 40 anos, numa mulher saudável, ela tem efeitos benéficos. Ela tem efeitos benéficos, inclusive, para quem se preocupa com isso, até efeitos rejuvenescedores. Eu até dizia quando eu estava grávida, isso é melhor do que qualquer botox. Isso é, assim, o cabelo fica maravilhoso, ela fica ótima, você se sente tinindo, esse banho hormonal ela é uma delícia. Então, e além de tudo, a gravidez, a amamentação vão ter efeitos protetores também em relação a alguns tumores, em relação ao câncer de mama, em relação ao câncer de endométrio. E e isso não é desprezível. A gente tem que considerar também essa melhora aí global que pode acontecer. Agora, as que têm morbidades, a gente tem que. Isso a gente já falou e tudo, mas fica essa mensagem de que nem tudo são riscos e que tem efeitos benéficos que devem ser considerados também. Exatamente. Bom, chegou o fim, ó, como passou rápido, né? Eu amei nosso papo, Melânia. Muito obrigada, porque realmente hoje foi um dia de quebrar tabus. Eu amei. Melânia, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer te ouvir, seja qual for a forma. Muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada.